Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Bom, vamos agora conversar com o Dr. Nivaldo Azevedo. Ele preside o diretório local do partido PSB e está conosco aqui na ponta da linha falando com o Agreste. Boa tarde, Dr. Nivaldo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes do programa. Grato por ter nos atendido. Doutor, a fusão que se falou entre o PPS e o PSB, o seu partido, havia sido levantada há alguns meses. Parece que, como falaríamos aqui no nosso linguajar nordestino, gorou, né? Miou. Não vai acontecer mais? Mas, na verdade, não existe essa definição. Essas conversas, eu até concordo com você que essa conversa me parece que esfriou a nível nacional. Mas as pessoas continuam conversando a nível de partido, mas não existe definição. E eu penso também, acredito até que a probabilidade de não acontecer. Mas não existiu essa definição de não se conversar. O governador Paulo Câmara, inclusive, ele é contra essa fusão, né? Na opinião dele, não acrescenta nada ao PSB. Pernambuco e o Maranhão é que se pronunciaram contra. Na verdade, não existia uma determinação, mas existia, como o próprio deputado Tadeu Alencar havia dito em outra oportunidade, né? As pessoas conversam entre os partidos e ficam tentando essa fórmula, mas teve claramente Pernambuco e o Maranhão que se pronunciaram contra. No período do ex-governador Eduardo Campos, o PSB, a gente percebeu que ele alcançou uma visibilidade nacional muito ampla. E aí, após o falecimento do governador, o partido, na verdade, fragmentou um pouco. O senhor entende assim? Marcelo, eu entendo que a morte do governador Eduardo Campos trouxe para nós, para todos os brasileiros, né? Foi de forma muito abrupta, né, num acidente violento daquele, ela causa a gente um espanto, uma perda muito grande, uma ruptura muito grande. Eu acredito que isso, dentro de um processo político desse, é natural que isso viesse a causar uma falta. Era uma grande liderança, fez um grande governo e todos nós tínhamos uma expectativa muito grande em cima da pessoa dele. Então, eu acredito que é mais isso, mas não é que isso vai atrapalhar a vida do partido. A gente está se organizando, inclusive a nível municipal, e em todos os estados está acontecendo a mesma coisa. Eu acredito que vai superar essas dificuldades. Estamos conversando com o Dr. Nivaldo Azevedo, presidente local do PSB e diretor da Clínica de Bovinos de Garanhuns. Dr. Nivaldo, como é que está a gestão Paulo Câmara, na sua opinião? Os professores aí voltaram à greve, a Polícia Civil ensaiou uma greve, inclusive o líder do Simpol está sendo punido, né? Ele é o presidente desse sindicato aí da Polícia Civil, falou conosco semana passada e ontem vimos uma matéria sobre essa punição que ele deve sofrer. E aí, alguns trabalhadores do Estado estão inquirindo se o governo Paulo Câmara começou bem. Como é que o senhor avalia aí esses primeiros meses do governador Paulo Câmara? Marcelo, e aí eu digo a você com muita tranquilidade, as pessoas que estão nos ouvindo, que não porque faço parte do partido, é porque é meu feitio pensar assim. Até porque nós estamos aqui também num processo de greve técnico administrativo, de qual é a categoria que eu faço parte. Eu entendo isso como um movimento a nível nacional. Eu acho que a gente não pode olhar o governo de Paulo Câmara ou de quem quer que seja particularizado demais. Eu acho que a gente tem que ver o cenário nacional. A gente está numa crise nacional, uma crise econômica, política, e tudo isso afeta. E não era diferente que a gente tivesse uma situação nacional dessa forma, com a economia complicada do jeito que a gente está, e que não afetasse o nosso estado. Então, é claro que afetou isso, afeta o estado de Pernambuco, afetou os outros, mas eu acho que o governador Paulo Câmara está agindo com prudência e eu acredito que essa crise ela vai se superar. Eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que, eu acho que as pessoas deviam, e principalmente a nível nacional, pensar no país. É claro que as pessoas que erraram têm que ser punidas. Agora, se a gente ficar só alimentando o problema que houve isso e não se debruçar em cima da causa maior da coletividade, a gente não sai da crise. Então, eu penso que a gente tem que punir quem está errado, mas a gente tem que fazer o país andar. Eu acho que o Congresso, inclusive, deve isso à nação, de fazer com que as coisas andem e não ficar na politicalha, puxando um para lá para outro, querendo derrubar
o outro a quem que esteja em qualquer que seja o cargo. Eu acho que a gente deve pensar na nação. A mesma coisa eu faço um raciocínio para Pernambuco. Pernambuco foi afetado por crise nacional? Sim. Agora, eu acho que o governador Paulo Câmara ele tem cabedal, legitimidade para superar, e eu acho que ele buscando essa superação. Eu acredito que nós vamos sair vitoriosos, não só a nível estadual, mas a nível nacional, de sair dessa crise. E é uma crise, né, doutor, que vem afetando todos os setores. A gente estava ouvindo a entrevista do Edival Veras, que ele é o presidente da VIP, aqui de Garanhuns, né? E ele falando sobre a questão também avícola. Nós estamos vivendo um momento muito difícil com essa estiagem, apesar de uns dias para cá ter caído uma leve chuva sobre a cidade, mas isso não está resolvendo a questão. Como é que o senhor vê a nossa região e as perspectivas de futuro? Estamos nos 6 primeiros meses do ano já. Ontem eu estive lá em Recife, inclusive, e estava conversando com algumas pessoas exatamente por isso, porque eu ando muito aqui na zona rural, tenho propriedade na zona rural, na área de semiárido mesmo, lá em Águas Belas. A situação é muito crítica, a situação de água é muito grave. Era para estar em pleno inverno e a gente está aqui com a poeira sem ninguém arar a terra, sem ninguém plantar, ou seja, nós vamos passar mais um ano de seca e com um agravante, sem água. A situação de água nossa é muito, muito triste. Você veja a situação do município de Capoeira, que a barragem do Gujão já secou totalmente, estão sendo abastecidos de pipa, e essa é a situação aqui da nossa região. Isso é a situação realmente que preocupa, porque nós já tivemos nosso rebanho com bastante perda por morte nos últimos anos, e também porque saíram para outros estados que dificilmente esses rebanhos voltam, né? Então, do ponto de vista genético, a gente já tem aí, se a gente for pensar em qualidade, em genética mesmo, a gente já tem que pensar numa perspectiva aí de 8, 10 anos para recuperar o potencial genético perdido, né? No entanto, a gente vê algumas luzes aparecendo, não que isso vá resolver o problema a nível do Estado, mas você veja agora, na última terça-feira, foi lançado um programa aqui com o Sebrae, e foi convidado vários produtores, onde vai se fazer uma quantidade de transferência de embrião razoável para o tamanho do Estado, né, em torno de 2.500 a 3.000 embriões. Então, só esse ano já tem programado 500 agora para o segundo semestre. Então, isso é uma forma de recuperar geneticamente. É claro que isso não é a quantidade suficiente para o Estado. Nem também todas as pessoas, e eles têm esse critério, o Sebrae está trabalhando, o MOSH está buscando essas coisas, esses critérios, de não distribuir isso para quem não tem condições de ofertar comida e condições de manejo. Logicamente, você vai nascer um animal desse com uma qualidade genética superior, tem que ter todas essas condições. Agora, do ponto de vista do Estado, da questão da seca, é muito grave. Tá mais grave do que no ano anterior? O senhor está percebendo que nesses primeiros 6 meses a gente já tem uma ideia em relação ao ano anterior, se a perda é maior, igual, menor? Na verdade, Marcelo, nós não superamos a seca, nós não tivemos um período sem seca para se recuperar. A seca é contínua, né? Algumas propriedades estão com 3, 4 anos, outras estão indo para o 5º ano. Então, isso é muito grave, porque ela foi se acentuando ao longo do tempo, ou seja, nós não conseguimos recuperar nossos mananciais de água. Então, a seca se agravou a situação, né? Um outro problema que você lembra que nós tivemos foi a perda dos nossos palmais por conta da cochonilha do carmim. Então, com isso, os produtores perderam a capacidade que tinha de alimentação por conta da doença, e não houve tempo suficiente, nem as condições de precipitação de chuva foi suficiente para as pessoas se recuperarem totalmente na sua quantidade de forragem, na sua quantidade de palma que tinha. Então, isso é um processo lento. E quando a gente vê um ano desse, a gente fica preocupado porque a gente não está sem condições nem de plantar palma, de fazer milho, de fazer forragem para superar as dificuldades. Então, fica muito difícil. Bom, para o ouvinte que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o doutor Nivaldo Azevedo e também para quem vem ouvindo do início, porque a gente está falando dessa questão também do gado, é que o doutor também é diretor da Clínica de Bovinos de Garanhuns, além de presidir o diretório local do PSB. Mas, doutor, vamos voltar a falar dessa questão política, até porque estamos aí no ano pré-eleitoral. Eu queria que o senhor nos passasse aí uma avaliação da gestão do prefeito de Garanhuns, que pertence ao PTB, o Isaías Regis. Olha, nos recentes discursos, o prefeito Isaías vem evitando bater no governador
governador Paulo Câmara, pelo menos na presença do governador, né? Ao qual, na campanha eleitoral passada, ele, Isaías, chamou o governador, que era candidato ainda, de despreparado para o cargo. Mas em relação a Garanhuns hoje, nós precisamos do governo federal, precisamos do governo do estado e, claro, precisamos da atenção sempre do governo municipal. O senhor avalia que o governo vem sendo um bom governo para Garanhuns, há carências, enfim? Marcelo, eu não queria entrar nesse mérito de fazer a avaliação. Eu acho que o prefeito Isaías, ele está num papel de oposição, não é? O que a gente tem que entender é que o governador Paulo Câmara vai fazer um governo para o estado de Pernambuco. E não vai deixar de beneficiar Garanhuns porque tem um governo de oposição, um governo municipal de oposição, tá entendendo? É claro que a gente lamenta esses comentários porque eles não procedem. Né? O Paulo Câmara tem demonstrado, inclusive nesse período de início de governo, diante de todas essas crises, que ele tem bastante tranquilidade e conhecimento, firmeza para governar o nosso estado. É claro que numa época de campanha, né, tem alguém até que diz que em campanha se vale tudo, então as pessoas se arvoram a estar dizendo o que quer e o que pensa, mas a verdade é que o governador Paulo Câmara tem demonstrado, não só na campanha, mas também no governo, tem demonstrado capacidade suficiente de administrar Pernambuco. Com certeza ele vai fazer uma grande administração. E a outra coisa é o seguinte, a gente vai olhar o currículo do governador Paulo Câmara, ele vem de uma escola, é um funcionário público, uma pessoa de carreira, uma pessoa que fez concurso, uma pessoa que trabalhou com o Eduardo Campos, que teve uma administração que ficou na história de Pernambuco, e Paulo Câmara fez parte dessa equipe. E eu não tenho dúvida nenhuma de superar todas essas dificuldades e que Garanhuns também vai se beneficiar das obras. Aliás, Garanhuns tem se beneficiado muito das obras do governo do estado, tanto do Eduardo, e com certeza também será dado continuidade com a administração do Paulo Câmara. Doutor Nivaldo, representando a Casa Civil do governo Paulo Câmara, o ex-prefeito de Brejão, Sandoval Cadengue, vem se movimentando por aqui, ocupando bom espaço em todo o Agreste. Inclusive, vem conversando com muitos prefeitos de oposição que não votaram em Paulo Câmara, como o padre Jorge Diati, por exemplo, e outros. Qual o pensamento do PSB em nível regional? Isso é uma aproximação maior? O partido está querendo se fortalecer no Agreste Meridional de uma forma mais ampla? Olha, Marcelo, nós não... que o interesse do partido é se movimentar. Todos os partidos têm interesse em crescer, em se fortalecer. E nós vamos fazer esse papel em Garanhuns, e Sandoval é parceiro nosso, a gente tem conversado bastante, e ele está fazendo esse papel na região do Agreste, com muita propriedade, está buscando essas pessoas, conversando, e sem interesse do governo, em se aproximar, em ver as dificuldades que cada município, que cada gestor está passando, e na medida do possível, fazer com que essas coisas aconteçam. Mas do ponto de vista de partido, é claro que nós queremos crescer, que nós queremos se fortalecer. Inclusive, essa é a nossa meta no município de Garanhuns. Nós queremos ter um partido em Garanhuns forte e que discuta os problemas de Garanhuns, que esqueçam de estar discutindo nas horas impróprias a questão de estar discutindo pessoas ou soltando esses motos aí na cidade. Nós queremos discutir os problemas de Garanhuns e buscar soluções, e enquanto partido se fortalecer a cada dia. Nós conversávamos à época, voltando à memória do ex-governador Eduardo Campos, e em 2013, conversando com ele a gente falava sobre questões eleitorais, e ele sempre dizia a todo mundo, 2014, a gente fala em 2014, né? E isso ele levou até o momento que ele considerou o momento certo de lançar uma campanha nas ruas, e infelizmente, como a gente falou, tragicamente interrompida. Mas em relação ao nível municipal, e a gente sabe que e a gente já conversou com o senhor sobre isso, que há intenção sim de que o seu partido lance um candidato nas eleições do ano que vem. Isso já vem sendo conversado ou o partido está se fundamentando, buscando mais filiados, enfim, para que possa se conversar de forma mais ampla, doutor Nivaldo? A nossa ideia, a ideia do partido, da comissão, é a gente se fortalecer enquanto partido, buscar o maior número de pessoas, conversar com os partidos que fazem parte da base, e nós queremos fazer isso. E isso é crescer o partido, fortalecer o partido. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma visão das próximas eleições. Nós queremos fazer uma participação mais forte na Câmara de Vereadores e também lançar do PSB ou do partido aliado, sair com a candidatura, sim.
Uhum. Bom, tivemos, melhor dizendo, um membro do seu partido, que é o deputado federal Tadeu Alencar. Ele foi vice-presidente da Comissão Especial de Reforma Política. E a reforma está aí caminhando. A votação continua, há ainda alguns pontos a serem discutidos. Mas como é que o senhor analisa essa questão da reforma tão necessária, que a gente sempre falou sobre isso, os analistas políticos falavam sempre que essa seria a solução de melhorar a política no país? Ela está acontecendo de fato ou, na sua opinião, doutor Nivaldo Azevedo, ainda é utópica? Marcelo, eu acho que o país inteiro cobrava já isso, antes dessa crise, já cobrava essa reforma. Aí veio a crise. Nada mais do que um dos pontos que era interessante também para essa crise era a reforma política. E aí o deputado Tadeu, com os seus pares, uma quantidade grande de deputados, trabalharam 3 ou 4 meses nessa reforma. E a gente não pode dizer que saímos satisfeitos, nem que saiu vitorioso absolutamente. É verdade. Eu acho que foi uma manobra do deputado, do presidente da Câmara, e ele não teve, assim, desculpe o tema, o mau respeito com os seus pares. Uhum. De observar o trabalho que essas pessoas desenvolveram, ouvindo os sindicatos, ouvindo as lideranças no país todo. Eles ficaram muito tempo em cima disso e tinha muitos pontos importantes para a reforma. Eu acho que, na verdade, foi uma frustração. Eu acho que a reforma, o que sair é minguado diante da grandeza que estava se propondo. Uhum. O senhor é a favor da reeleição, doutor Nivaldo? Absolutamente. Eu sou contra essa reeleição, eu sou contra a reeleição e não é nem ser contra gratuitamente. A gente tem um histórico que ela não funcionou bem. Uhum. Né? Se você for observar nos diversos municípios do país, você vai ver, e o clamor da sociedade é que não é satisfeita com a reeleição, com o artifício da reeleição. Uhum. O ministro Dias Toffoli, ele falou que o fim da reeleição é positivo apenas para eleições de prefeitos e governadores, e falou que para os pleitos presidenciais a mudança pode gerar instabilidade política e institucional. O senhor concorda com essa afirmação do ministro Dias Toffoli? Eu acho que não, Marcelo. Eu acho que a gente tinha que ter, as pessoas, o país tinha que ter a coragem de fazer uma reforma política para valer, como ela estava sendo proposta pela comissão. Eu acho que a gente não tem que ter medo do novo, não tem que ter medo do que vai acontecer. Nós estamos vivendo um processo democrático que a gente tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir a opinião das pessoas. E as pessoas queriam essa reforma. Então a gente não tem que temer se tomar atitude tal ou tal, e isso vai acontecer, isso vai ser ruim. Eu acho que a gente tem que pensar no país para frente, pensar grande, e eu acho que a reforma era necessária que acontecesse da forma que estava sendo proposta. Claro que a gente não tinha, eu acho que eles também não tinham essa ambição que 100% fosse aprovada do jeito que estava, mas que ela fosse discutida, e não na forma que foi, desmerecendo o trabalho que foi feito. Eu acho que a gente tinha que ter feito essa reforma. Inclusive, Marcelo, é bom que se diga que essa reforma seria uma das formas de dar mais transparência ao país, que todos nós almejamos. Você veja esse lamaçal que está aí no país todo, as pessoas, porque as pessoas, não são as pessoas, são os mecanismos de controle, né? É a reforma eleitoral, são os mecanismos de controle, são as leis que a gente torna elas mais fortes, a gente tem que punir mais, porque isso acontece nos outros países. Agora, qual é a diferença nossa? É que não se pune. Então, tudo isso faz parte de uma gama de problemas que uma delas passava pela reforma eleitoral. Infelizmente, frustrou o país e nós vamos ficar esperando para outro dia acontecer. Muito bem, perfeito. E todos saindo perdendo. Infelizmente, né? Mas vamos aguardar, o país é grande e eu acho que essa grandeza do país, os problemas vão sendo a cada dia repensados e resolvidos, e aí a gente caminha para um futuro. Eu creio, eu tenho fé nisso aí. Sem dúvida. Bom, doutor Nivaldo Azevedo, eu queria agradecer por sua participação aqui no programa Falando com a Agreste, uma conversa muito agradável, sempre muito agradável conversar com o senhor. Esteja à vontade para sempre nos contactar, para que a gente possa estar sempre levando ao público o pensamento não só do PSB, do seu partido, mas do homem, do cidadão Nivaldo Azevedo. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço as pessoas, eu agradeço os companheiros que estão comigo na comissão. Nós estamos trabalhando, não é um trabalho de Nivaldo, é um trabalho da comissão, um trabalho junto. Nós
brevemente estaremos convocando todo o partido e os partidos da base, as pessoas simpatizantes, a sociedade de uma maneira geral, para a gente discutir a de interesse de Pernambuco e principalmente interesse de Garanhuns. Muito obrigado. Um abraço, doutor. Até mais. Doutor Nivaldo Azevedo, diretor da Clínica de Bovinos de Garanhuns, presidente do Diretório Local do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Falando com a Agreste. Credibilidade e informação. Bem no meio do seu dia.